Mateus, versículo 5, diz o texto assim: 5, 6, 7, 8, até o versículo de número 10. Diz o texto, capítulo 8, versículo 5. Vamos, eu quero ouvir a tua voz. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel tamanha fé. Diga assim: nesta noite de domingo, nesta tarde e noite, né? Diga assim: Jesus, Ele vai encontrar essa fé aqui. Ele vai encontrar essa fé aqui. Ele vai encontrar essa fé aqui. Pai querido, Teu nome é poderoso, aleluia, é Rei da glória. Ó Deus, como Deus entrar numa dimensão mais profunda, mais consistente contigo? Como sair da superficialidade? Como sair, Deus, dessa área periférica e entrar, ó Deus, no mover sobrenatural? Ó Deus, faz isso hoje. Ó Deus, nos conduza hoje, Deus, a uma atitude, ó Deus, completamente nova e especial. Em nome de Jesus, dizemos amém nesta hora. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto começa dizendo que Jesus entrou em Cafarnaum e apresentou-se-lhe a ele um centurião. Centurião é um oficial romano, é um capitão. Centurião é alguém que comanda uma centúria, 100 soldados. É alguém que é uma baita de uma autoridade nesse contexto. Ele é um homem importante. Ele é um oficial que tem o respaldo de Roma. Ele tem a chancela romana naquela região. Mas esse homem, ele se apresenta a Jesus, e ele não usa de sua farda, de sua autoridade para falar com o Senhor. Mateus, o historiador, diz que ele implora. A maneira como ele dialoga com Jesus é implorando. E só implora quem tem noção exata a quem está falando. O fato dele implorar, ele com toda a vestidura dele, ele tem ciência que ele está diante de alguém que pode responder ao clamor que ele traz. Você consegue hoje perceber que a tua necessidade, por maior que ela seja, ela tem resposta em Jesus? Por maior que ela seja. Qual é o nível então que eu me coloco diante de Jesus? Senhor, tanto faz, tanto fez. Senhor, se tu quiser fazer, tu faz. Se não quiser também fazer, deixa como está. Todos nós aqui temos necessidades. Todos nós aqui temos necessidades. Mas não sei, parece que alguma coisa que foi cunhado lá fora, que diz que é um comportamento do brasileiro, do empurrar com a barriga.
Parece que isso tem feito parte da nossa natureza. Se tem uma coisa que eu admiro nessa igreja aí, grande aí da suburbana, é que eles conseguiram passar para aquele rebanho, para aquela igreja, e cunhar para, vamos chamar o mundo evangélico, uma atitude do partir por tudo ou nada, uma atitude de partir para uma posição de nós vamos partir para cima. Assusta, preocupa, dói, machuca, ver como nós temos tido tanta parcimônia com as situações. A gente tem deixado como que deixa a coisa acontecer, deixa ir acontecendo. Hoje eu tive a honra e o privilégio de poder levar o corpinho de meu pai ao descanso no cemitério. Mas sabe, no sábado à tarde, eu fiz uma oração séria. Eu me agarrei às pernas dele, quando eu percebi que ele não tinha mais o alimento sendo colocado no corpinho dele. E eu perguntei à médica, ao oficial dali, no Hospital da Marinha, ele está sem alimento. Colocamos dieta zero. Colocamos dieta zero. E daqui a pouco, eu não sou da área médica, mas por bondade de Deus, a cabeça é muito fotográfica. E eu vi uma outra maquininha que não tinha e passou a ter. E estava escrito na maquininha morfina. Novamente, ele está na morfina, colocamos na morfina. Estava com muita dor, morfina, tiramos alimento, dieta zero. As mãos inchadas. Eu disse, não, Deus, 91 anos, um príncipe, que viveu de joelhos, que a visão que eu tenho dele é esse homem com a Bíblia, meditando na palavra. Senhor, até quando esse sofrimento? Está doendo, está sofrendo muito, Senhor. Não tem pecado. Se houvesse no meu coração um fiasco de preocupação, ele tem que confessar um pecado. Traiu a minha mãe, ele falou besteira, fez besteira, aí eu estaria preocupado. Mas sabe, a plena convicção que aquele gigante de Deus estava nos seus momentos de partida. Eu disse, Senhor, enxuga essa dor, Pai. Enxuga isso, Senhor. E sabe, aquela última oração, que foi por volta de 4 e pouca da tarde, quando saímos do hospital, nem cheguei em casa. E quando voltamos ao hospital, a médica disse, chorando para nós, descansou, simplesmente parou de bater o coração e descansou. No local que ele estava, um ficava gritando o tempo todo, uma senhora do lado com quase a metade da idade dele, gritando o tempo todo, a outra gritando, umas 5 pacientes naquela UTI. O mais suave, o mais tranquilo, era ele, 91 anos, 5 meses e 10 dias. Sabe, eu fico pensando quantas vezes nós, que estamos diante de um impasse, o ano terminou, hoje é dia 10 de janeiro, e eu quero hoje provocar você para perguntar, se você vai continuar entrando em 2016, nesse sentimento de braços cruzados. Não, está tudo ruim lá em casa, está tudo esbudegado na família, está tudo esbudegado no meu emocional, está tudo esbudegado aonde eu estou, está tudo ruim, mas deixa ver o que Deus vai fazer. O texto diz aqui que esse centurião, ele saiu de casa, e no versículo 6, coloca o versículo 6, disse
Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele é um capitão. Os servos desse tempo são escravos que foram comprados. Servo nesse tempo é um produto que ele comprou, é uma mão de obra comprada. Mas sabe, esse homem criou uma relação, um vínculo, uma liga de amor por esse servo, porque ele vai dizer mais na frente a característica desse servo. Ele vai falar para ele: Senhor, eu tenho um soldado que eu digo vai, e ele vai. E olha o versículo 9, coloca o versículo 9, olha o que ele vai dizer: digo a meu servo, faça isso, e ele faz. É um servo capaz, competente, obediente, submisso. Isso gerou uma liga de afeto, de amor por essa pessoa. E sabe, esse centurião, ele decidiu sair de casa e mudar o quadro. Você veio hoje aqui nesse domingo de janeiro, dia 10, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou pedir a você, pelo amor de Deus, decida começar a mudar o quadro. Decida. Esse homem é um centurião, ele tem posses, ele tem recursos, ele tem o poder da caneta. Ele podia pensar assim: está doente meu servo, está muito mal, está morrendo em casa, é descartável, é uma garrafa PET, ele vai morrer, ou vai ficar com sequelas da doença, e eu vou botar outro servo no lugar. Esse homem me ensina algumas verdades. Existem coisas que devem ter um caráter insubstituível para nós, e quando a gente tem essa noção, nesse caso aqui, o texto diz que ele vai a Jesus e implora, e diz: Senhor, eu estou aqui para te implorar, para que algo aconteça. Com toda certeza esse servo era uma pessoa nova, capaz, era uma força de trabalho que ele possuía. E eu quero que você pense algumas coisas hoje. O que tem na tua casa, seja aquela casa que você mora, ou seja esta casa, o que tem nessa casa que você gostaria que Deus fizesse uma intervenção hoje? Que tal estabelecer um propósito a partir de hoje? Que tal estabelecer um propósito a partir de hoje? Dizer: Deus, a partir de hoje eu vou tirar um dia da semana, o dia tal, para bater nessa tecla. Alguma coisa está fazendo o teu coração doer? Alguma coisa está te apertando o coração? Ou você já se autoprogramou que vai colocar outro servo no lugar? Eu não orei pela cura do meu pai, porque estava caminhando para 100 anos. Uma diabetes crônica, emocional, que disparava sem comer açúcar. Apenas por uma chateação qualquer, ia no pico da altura. E cada vez que ia, menos oxigênio no cérebro. Começava a ter dificuldade de falar. A Bíblia diz 70 anos, o que passar é câncer e enfado. Já tinha cumprido toda a sua missão. Mas você não. Você está no começo de vida. E você veio hoje aqui para que Deus fale contigo. Vamos começar um propósito. Vamos começar um propósito. Você precisa quebrar essa inércia de sair de casa. Você tem que vencer isso. Mas eu sou um centurião, um oficial romano. Eu vou atrás de um nazareno, um galileu, e implorar por um escravo. Tem coisas que você precisa
ter uma noção de valor. O que você precisa hoje que Deus mude? Um filho, uma filha, um emprego, um negócio? O que você precisa hoje que Deus mude o quadro? O que precisa fazer? Pastor, eu tenho uma lojinha que as vendas cessaram. Por que você não marca de começar todo dia, antes de abrir o expediente, 30 minutos antes, e marcha lá dentro, e ora, e diz: Deus, faz algo aqui nesse local. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode fazer isso? Senhor, eu vou fazer um propósito hoje com Deus. Eu vou todo dia marcar 30 minutos para chegar mais cedo, e eu vou marchar nessa sala. Há anos atrás, eu tive uma empresa, e toda vez que havia aqueles momentos em que a venda caía, eu lembro como se fosse agora, eu pegava o talão de nota fiscal. Na época não tinha nota eletrônica, era talão de nota. Eu pegava o talão, botava na minha mesa e impunha as mãos, e orava pelos talões de nota. E depois eu orava pelos telefones, pelo PABX, e dizia: Deus, faz esse telefone tocar, com orçamentos e com clientes. A gente fazia isso, a gente não aceitava. O texto está dizendo aqui que um centurião, ele foi a Jesus implorando. Temos virado meros espectadores. Está tudo caindo, está tudo desabando. Parece que a coisa está difícil. Em nome de Jesus, a gente vem à igreja, a gente não escuta mais um Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aonde estão os Bartimeus de hoje? Aonde estão os Bartimeus que vão gritar: Jesus, tem misericórdia de mim? Aonde estão os Bartimeus? Ele gritou pela vista, e você não quer gritar não? Por uma solução, por uma sentença da justiça a teu favor? Tu não quer gritar não por um casamento? Tu não quer gritar não por uma chave da casa própria? Pelo amor de Deus, grita por alguma coisa. Fala Jesus, grita por ele, chama a atenção dele. Sabe, quando você começa a gritar, vai ter gente que vai ficar incomodado. Mandaram o garoto calar a boca, cego. E quando mandaram ele calar a boca, foi o combustível para ele gritar mais. Aí que ele gritava mais. Sabe, o teu compromisso não é com quem você está incomodando, o teu compromisso é com quem vai te responder. Eu queria que você hoje enxergasse isso. Diz o texto aqui: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se a ele um centurião implorando. Olha que coisa interessante. O que esse homem é? Ele é um centurião, ele é um militar, ele é um oficial. E sabe, um oficial que vive debaixo de autoridade, escute isso, é um rema de Deus. Ele só pode se afastar da cidade. Ele só pode se afastar da cidade se ele comunicar ao comando superior. Encontrei um amado aqui, faz assim a mão, pastor lá de Manaus, me levou para pregar lá com a família toda da Força Aérea, voltou para o Rio de Janeiro. Sabe por que ele está no Rio de Janeiro? Porque a Força Aérea mandou ele para cá. Um oficial, um centurião: não, eu vou para Nazaré porque eu vou pedir. Aí o comando maior: cadê o centurião fulano? Não, saiu da cidade. Saiu da cidade? Vai ficar preso. Não pode sair. Ele tem que comunicar. Um militar não pode sair do país sem comunicar. Se ele está na ativa, ele tem que comunicar ao superior imediato: vou estar viajando do dia tal ao dia tal, eu vou estar fora. A Bíblia diz que Jesus facilitou a vida do centurião. Ele não precisou viajar. Jesus passou por onde ele estava servindo. Nesta noite eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus está te facilitando hoje. Ele está te facilitando hoje. Eu queria que você não deixasse passar isso não. Ele está facilitando a tua vida hoje. Ele está passando onde você está. Por que a gente fica tão acanhado, tão inibido, tão formal, tão etiqueta? Meu Deus, o que é isso?
esse homem vem e implora, ele é um oficial, uma autoridade, mas ele implora: Senhor, o meu criado jaz em casa. Jaz, verbo jazer, está morrendo em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse homem conhece, ele entende, ele discerniu que tem alguém em casa que está sofrendo. Talvez podia ser ele próprio, que também estava sofrendo com a dor daquela pessoa. Eu queria que você hoje tomasse uma atitude. Hoje pela manhã nós oramos pelo Felipe, filho da Cristiane. E a Cristiane, quando ele fez a prova, tinha a prova física, ela veio falar: pastor, ore, me ajude em oração. A prova eliminatória, muito difícil. Mas eu creio que Deus, aquele que começou, vai aperfeiçoar. Mas sabe, você tem que guerrear. Porque se você não guerrear, tem alguém que vai querer roubar a tua bênção. O diabo é o ladrão que está roubando bênçãos. Se você não vigiar, ele vai querer roubar a tua alegria, roubar a tua bênção, roubar o teu momento com Deus. E eu queria que você hoje dissesse: dia 10 de janeiro, eu começo uma nova história com o Senhor. Diga isso: eu começo uma nova história com o Senhor. E você começa uma nova história quebrando essa paralisia. Essa paralisia, que o diabo disse: olha, o que? É só um servo, é só um. Aí, lamento, adoeceu, né? Paralítico, morreu, acabou. A gente compra outro. Você hoje vai dizer: Senhor, eu quero de volta. Eu me levanto hoje, e eu vou clamar hoje por essa situação. O texto vai dizer para nós que ele diz: Senhor, ele está horrivelmente. E Jesus fala com ele assim: eu irei curá-lo. Sabe, irmãos, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. Sabe para quem ele falou isso? Para quem o provocou, para quem foi até ele: eu irei curá-lo. Significa que em Cafarnaum, outras pessoas enfermas continuaram enfermas. Outras pessoas com necessidade continuaram com necessidade. Você gostaria de começar no emprego novo esse ano? Você gostaria de começar numa situação nova esse ano? Você gostaria de começar num curso novo esse ano? Numa classe nova esse ano? Você gostaria? Gostaria sim ou não? Não, mas se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. José está preso na masmorra no Egito, e alguém fala assim: cadê o preso judeu? O adivinhador que revela sonho. Sou eu. Faraó quer falar contigo. Você lembra o que José fez? Ele trocou de roupa, ele se barbeou, e não me pergunte como ele se barbeou, e foi apresentar-se. Aquela atitude de José, ela está dizendo assim: eu estou gerando o meu milagre hoje. Eu estou gerando o meu milagre hoje. Eu estou criando o meu ponto de contato hoje. Eu estou hoje estabelecendo uma mudança hoje. Tuas vendas caíram, a matéria não está entrando na cabeça, o estudo não está entrando. Estabeleça um propósito hoje, pelo amor de Deus. Pastor, só Deus sabe como eu estou. Ele sabe sim. O problema é que você não está fazendo nada para mudar isso. Esse homem sai e vai a Jesus: Senhor, vai em casa, vai lá, faz um milagre. Eu irei. Mas quando ele escuta isso, diz o texto aqui: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz
será curado. Meu Deus, esse centurião, ele não é crente, não frequenta escola dominical, ele não frequenta igreja evangélica, mas esse homem tem uma dimensão, uma definição do Senhor, como nós cantamos hoje aqui. Ele, para o centurião, é poderoso. Eu nem preciso que tu vá na minha casa, só pelo fato de tu ter dito que iria, para mim já valeu a pena, eu já creio nisso. Diga só uma palavra, eu vou levar para casa só uma palavra tua. Se eu dissesse para você hoje que segunda-feira você vai receber uma notícia que vai alegrar o teu coração, você acreditaria nisso? Senhor, diga apenas uma palavra. Uma palavra, olha o que ele vai dizer. Bota o versículo 8. Mas o centurião respondeu: não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com o quê? Com o quê? Uma palavra. Eu não quero um discurso, eu não quero um vidro de azeite, eu não quero um chifre de azeite, eu não quero um manto, eu quero apenas uma palavra. Uma palavra. Em nome de Jesus, busque esta palavra hoje. Busque. Diga: Deus, eu não aguento mais, muda o meu quadro. Faz um voto. Faz um voto. Domingo passado ouvimos aqui Silvana Ramiro contar. Fez jornalismo. Desde pequena sonhou em estar na televisão. E queria ninguém menos que Rede Globo de televisão. E viu lá na faculdade: Rede Globo, abre inscrição para jornalistas. Sabe quantos candidatos? 6.000 candidatos. 6.000. Ela não tinha pistolão, não tinha quem indicava, não tinha família rica, nem família famosa, nem família da Zona Sul. Ela não tinha ninguém. Mas ela colocou a inscrição. E ela começou a orar. Senhor, eu quero. Em dado momento ela tomou outra decisão. Senhor, se eu entrar na Rede Globo, o meu primeiro salário eu vou ofertar na tua casa integral. Não porque eu quero para fazer isso, eu nem sabia disso, era um segredo dela com Deus. Mas o bonito, que um belo dia ela me chega aqui, diz: pastor, aqui está aqui o meu primeiro salário da Rede Globo. Mas o que é isso? É o dízimo? Não, é integral. Mas por que, Silvana? Eu fiz um voto com Deus. Eu não tinha condição de entrar, eu não tinha QI, eu não tinha pistolão, eu disputei com gente que tinha. Essa aqui é indicado de fulano, é indicada de Beltrano, esse aqui é primo de fulano. Eu não tinha ninguém, e eu disse: Deus, eu não tenho ninguém, mas eu tenho a tua pessoa. Eu vou fazer um voto. Pelo amor de Deus, diga para quem está assim: sai de casa hoje e toma uma decisão. Coloca no teu coração, diga assim: uma santa revolta. Diga: uma santa revolta. Coloca no teu coração uma santa revolta hoje. Coloca isso no teu coração. Uma santa revolta. Diz assim: Deus, muda esse quadro. Você pode repetir comigo assim: Deus, muda esse quadro. Muda esse quadro. Mas manda apenas uma palavra, uma só. E o meu rapaz, talvez, e o meu rapaz, talvez, e o meu rapaz o quê? Você crê que Deus hoje, numa sentença divina, numa flecha divina, Ele muda o teu status, e você, meu Deus, você crê nisso? Ele muda o teu status. Ele muda o teu status. Nós ouvimos o testemunho aqui do William, não está aqui hoje, agora à noite. Banco do Brasil, de repente, gente do setor dele foi saindo, e ele foi sendo sobrecarregado, ia saindo e ia sobrecarregado, ia aposentando PDV e ele sobrecarregado. Pastor, eu estou trabalhando por 3. Eu falei: campeão, faz um propósito, se posiciona, faz um propósito, chama a existência, que esse negócio vai mudar. E de repente, irmãos, entra no propósito, ele é chamado: fulano,
Perdoe, a gente não estava percebendo o que estava acontecendo contigo. Saiu fulano, você pegou o teu e do fulano. Saiu o Beltrano, você pegou o teu, do fulano e do Beltrano. Olha, foi mal, foi uma falta de percepção. Você está sendo nomeado o novo chefe agora. Agora você está indo para um nível de excelência maior. Descruza os braços, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, Senhor, manda apenas uma palavra, uma só palavra, e o meu criado vai ficar curado. Versículo 9, ele vai dizer: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe, o bonito é que esse centurião, ele é um centurião pleno no conceito exato dessa palavra. Ou seja, eu sou um oficial, eu comando 100 homens. Sabe, irmãos, eu dou respeito e recebo respeito. Eu dou respeito e eu recebo respeito. Olha só, eu sou sujeito à autoridade, eu obedeço quem está acima de mim, a patente mais elevada, eu me submeto, eu mostro isso, e eu tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele não questiona, e ele vai. Aí ele vem e o outro vem. Não brinque com coisa séria. Hoje, irmão, deixa eu fazer aqui um parêntese. Criou-se uma brincadeira do diabo, que essa brincadeira tem entrado aí na sociedade, quase que em todos os níveis, que é o tal da pegadinha. A pegadinha é uma coisa tão diabólica, porque ela vai fazendo uma desconstrução no princípio da autoridade e no princípio da verdade, porque você nunca sabe se o cara está falando a verdade ou não. Aí a coisa vai ficando desmoralizada, vai destrampelhando tudo. Esse oficial, ele não tem pegadinha. Eu digo para o soldado: soldado, vá até lá e faça isso. O soldado vai, faz, executa. Quando volta com a missão, ordem dada, missão executada e cumprida. Sim, senhor. Perfeito. Então cria uma relação sadia de relacionamento. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: faz, e o meu servo faz. E quando o meu servo faz, eu reconheço que fez e digo: foi muito bom, ficou bacana, ficou direito, ótimo. O problema é quando a gente está numa relação que diz: não, foi só de brincadeirinha, foi só para testar, foi só para brincar. Isso é perigoso. Aí esse homem, ele vai construindo, sem ele saber, um ambiente de milagre. Um ambiente de milagre. E ele fala: Senhor, tu não precisa de mais não. Só a tua palavra, eu vou pegar ela e vou levar ela como verdade absoluta. Eu queria que Deus hoje liberasse uma palavra para você. Mas a palavra só é liberada para você se você provocar essa palavra. É como aquela maquininha automática de café. Tomei bastante agora no hospital. Você olha para o painel, está assim: café expresso, cappuccino, café com leite, café sem leite. Tem lá as fotinhas, aí está lá o preço lá, R$2, R$1,50, tá. Você vai ficar 3 dias olhando para aquela maquininha, não vai acontecer nada. Para acontecer, tu tem que pegar a moeda, o dinheiro, botar ali e apertar o café que você quer beber. Aí quando você bota ali e aperta o café, ela faz um barulho, aí cai o cafezinho. Cada vez que eu ia naquela máquina, eu dizia: a vida espiritual é assim também. A gente vem para a igreja e fica calado, estático, com cara de paisagem, de samambaia pendurada, das 6, das 7, da 8, a gente levanta e vai embora. E aí? Teteia, samambaia. Provoca o milagre hoje, por favor. Provoca o milagre hoje, por favor. Eu queria que você pensasse: Deus, isso está me incomodando. Isso está me incomodando. O que está te incomodando? Essa cólica? O que está incomodando a você? Esse medicamento que, se não tomar ele, não dorme? O que está incomodando você hoje? O que está incomodando você hoje?
O que hoje está tirando, está me incomodando isso está me incomodando. O que está te incomodando hoje? Às vezes, a gente só vai perceber quando alguém de fora chega e diz assim: rapaz, como é que tu consegue viver nessa situação? Há uns anos atrás eu fui visitar alguém, e quando eu cheguei na casa desse alguém, numa comunidade, tinha umas caixas de som do tamanho daqueles subwoofers aí, umas 4 caixas daquela. Aí eu bati na porta, ele entrou: ô pastor, que honra. Aí eu falava assim: tudo bem? Tudo. Barulho afora, né? Eles fazem isso aí o sábado e domingo todo. Eu lembro que eu falei assim: como você consegue viver assim? Ele falou que já estava acostumado. Aí eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, mas falei: eu acho que você está doente, porque isso não é normal. Você devia começar a orar para Deus queimar aquilo tudo, ou o cara sumir, mudar lá para a Antártida, sei lá, ou então você muda. Eu acho que não levou nem 2 meses, ele me procurou para dizer: pastor, eu não estava percebendo, aquilo caiu na rotina, estou mudando para uma coisa inimaginável de tão melhor. Às vezes a gente não percebe, a gente está vivendo dentro de um quadro e a gente cria uma área de conforto, está ruim, mas está dando para levar. A gente não ganha muito, mas se diverte bastante. A gente não, mas a gente vai tocando, a gente vai tocando. É outra que eu visitei, uma outra família que eu visitei, e por ser muito observador mesmo, eu observei que a porta do quarto não tinha porta, o quarto não tinha porta, e tinha criança em casa. Eu falei: o quarto vocês não tem porta? E não botamos até hoje. Acredita, pastor, que está comprada e não botamos até hoje. Eu falei: mas vocês são casados? Vocês namoram? É meio complicado, né, pastor? Falei: vocês estão de brincadeira comigo. Mais uma vez, algum tempo depois: pastor, aquele negócio, lembra? Que nem lembrava mais. Que negócio? Aquele, só foi lá em casa. Tanta gente. Aquele da porta. Sem porta, sem porta. Já colocamos a porta do quarto. O que precisa? O que precisa para implorar? Você sabia que você pode implorar alguma coisa hoje? Você sabia que você pode implorar alguma coisa hoje? Você sabia que você pode implorar hoje a Ele, a Jesus: Senhor, eu estou implorando, porque hoje é dia 10, começo de ano 2016, esse quadro não pode continuar. Você entendeu o que eu falei? Diga assim: esse quadro não pode continuar. Ele não pode continuar, ele não pode continuar. E se você implorar, Ele vai te responder. Se você implorar, Ele vai dizer: eu vou na tua casa. A gente acha que Ele é tão grande, tão importante, tão Deus, que Ele não está nem aí para nós. Ele está muito ocupado. Mentira que o diabo contou para você. A agenda dele está aberta para você. Diz o texto assim: tendo ele entrado em Cafarnaum, ele foi a Cafarnaum para atender agendas, para que a agenda dele fosse ocupada. Mas a gente não acredita, a gente sempre bota uma dificuldadezinha. Eu não sei se é porque fui vendedor muitos anos, eu sempre acredito que vai ter uma brecha.
Semana passada foi 2 vezes, 2 atendimentos. 2 pessoas que precisavam, uma fui eu, precisava de um atendimento, de um médico. Aí você liga para o padrão e o padrão diz assim: alô, eu vou marcar uma consulta. Ah, sim, o seu nome? Ah, sim, então espera que eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí a pessoa vai dar uma olhadinha e fala assim: olha só, 5 de março. 5 de março? Nós estamos em que mês? Nós estamos em janeiro. 5 de março. E quais são os dias que ele atende? Aí ele atende aqui segunda, quarta e sexta. Sabe o que eu costumo fazer? É segunda, quarta e sexta? Qual horário? Manhã, da tarde ou não? É na parte da manhã, na parte da tarde. Chego lá. Chego e senta. Senhor, é o doutor fulano. O senhor está agendado? Não e sim. Ela não entendi. Não porque eu não marquei, não deu tempo de marcar, acabou não dando. Mas como eu creio em milagres, e vou falar logo assim, eu sei que vai ter uma brecha, alguém vai faltar, aí eu encaixo. Ela fala: ó, é difícil, a pessoa aqui não falta não. Às vezes engarrafa trânsito, às vezes. Eu estou um pouco livre, vou ficar aqui sentadinho, lendo aqui alguma coisa. 110% de vezes foi assim. Só dá sorte. 2 pessoas ligaram cancelando. Falei, 2 pessoas ligaram cancelando. O problema é que se você ficar em casa com aquela primeira resposta, você nunca vai ver este milagre. Você nunca vai ver esse milagre. Eu disse nunca. Minha esposinha está ali. Vou falar aquele negócio do salão de ontem. Sábado eu levei ela no salão. Falei: filha, eu vou te levar no salão. Ela disse: não, não vou. Por que, Luciane? Porque eu não marquei. Ela só atende com hora marcada. Luciane, eu vou te levar lá. Deixa eu levar, sou teu motorista hoje. Teimosa, vai ser teimosa, teimosa. Ah, meu Deus. Quando é que vai deixar de dizer? Luciane, eu não marquei. Mas deixa eu então falar com ela. Levei sem ela querer. Parei no salão e entrei. Quem é a pessoa? Aureli, sei lá o nome da menina. Aí lá vem ela lá, de papo furado lá com as amigas. Fazer um cabelo. Ela assim: puxa, estou sem ninguém hoje, graças a Deus. Vai, tá vendo? E não pediu perdão, hein, garota? Teimou para não ir, porque não estava agendado. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu descubro que a maioria dos milagres aconteceram porque aquele que queria, ele gritou, ele correu, ele tocou. A mulher do fluxo de sangue não estava agendada e nem podia agendar. Se ela liga para a sinagoga: alô, aqui é só a moça do fluxo de sangue que estou com hemorragia, eu queria agendar com o rabino. Você está louca, você é imunda, eu queria agendar com Jesus. Você está louca, você não presta, você não pode. Mas ela disse: eu só preciso tocar nele, e vai ser hoje. E vai ser hoje, vai ser hoje. Eu queria que você dissesse isso. Diga assim: eu só preciso tocar em Jesus, e vai ser hoje, e vai ser hoje, e vai ser hoje, e vai ser hoje. Eu só preciso do meu milagre hoje. Eu preciso. Agora, se você não definir, não conceituar o teu milagre, esse centurião sabe exatamente o que ele quer. Você quer o quê? Que Deus restaure o teu casamento? Coloque isso numa pauta clara. Senhor, é isso. Você quer o quê? Quer que Deus te abra a porta de um negócio? Coloque em pauta clara: Senhor, eu quero isso. Confirma, sinaliza, dá o sinal desse milagre. Faz isso em pauta clara. Quando José troca de roupa e faz a barba, ele vai até Faraó. Enquanto ele caminha, eu creio que ele caminha assim: tchau, nunca mais eu volto para aqui. Nunca mais eu volto para aí. Mas se a gente... não, e como é que fica o meu status? Eu, o centurião,
vou clamar, vou implorar, vão ficar vendo o meu problema, vão ficar sabendo, vão ficar sabendo que eu estou com um problema, e você vai continuar com o problema. Quantos creem que o Senhor aqui é o dono do ouro e da prata? Quantos creem aqui que o Senhor Deus chama a existência o que não existe? Eu levei meu príncipe hoje para o cemitério, por descanso, por repouso. 91 anos, 5 meses, 10 dias. Veio para o Rio de Janeiro, de Pedrão, na Bahia. Talvez, deve ser o DNA, aquele transferência de unção sacerdotal. Foi trabalhar numa obra. Sabe fazendo o quê? Servente de obra. Meu pai começou no Rio como servente de obra, interior da Bahia. Trouxe uma peixeira, que aqui era um lugar muito perigoso quando ele veio, morando num barracão da obra. Primeiro mês, recebeu o salário, falou para um peão da obra: fulano, que sabia escrever, escreve uma carta para minha mãe, Alice, o nome da mãe dele. E o peão escreveu. Naquela época botava dinheiro dentro da carta. Ele botou o dinheiro na carta e mandou para a mãe na Bahia. No mês seguinte, ele andando no fim de semana em Niterói, tem um culto ao ar livre. Ele aceita Jesus, joga fora a peixeira, para de beber, para de fumar, para de fazer as coisas que fazia e anuncia na obra: agora eu sou crente, virei crente. Aí o diabo usa o colega dele, recebe o pagamento: fulano, aquela cartinha, não faço nada para crente, não faço nada para crente, não gosto de crente, por aí, palavras por aí. Meu pai falou assim: nunca mais eu vou pedir ninguém para fazer carta para mim, eu vou estudar à noite, eu vou me alfabetizar, eu vou aprender a escrever, nunca mais. Na época, eu não sei se era Mobral, o que tinha na época, se alfabetizou, aprendeu a escrever. Aí vem, logo depois do pós-guerra, a Marinha abre oportunidade para marujos entrarem. Meu pai entra para a Marinha, como um marinheiro. E eu lembro um dia, meu paizinho em casa, chegando e contando para minha mãe, marinheiro, aquele chapeuzinho assim, aquela fardinha branca, e disse: Hilda, o ministro da Marinha baixou aí uma ordem aí, que quem tem muito tempo de marinheiro, era o caso dele, e não passar para terceiro sargento, vai embora para casa. Ele crente, minha mãe crente, começa a orar, oração de madrugada, oração de dia, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Eu cansei de ver meu pai na sala, chorando, cheio de caderno e livro, tentando aprender matemática e geografia e não sei mais o que, não sei mais o que lá. Eu cansei de ver. Eu, garoto, vendo aquilo, eu falei, hoje eu digo, aquele homem levou a coisa a sério. Ele aprendeu, ele estudou aquela matéria do que cairia. E um belo dia ele chega e conta, e fez um culto em ações de graça. Passou na prova para terceiro sargento. Milagre, um cara que não tinha nenhuma condição. Foi Deus, e foi o Espírito Santo, e foi Jesus, e foi mais dos arcanjos, querubim, Miguel, tudo ajudando ele, porque ele estava decidido aquilo. E eu fico vendo hoje uma garotada, completamente parada. Não, está vendo aí, né? Se Deus quiser, pelo amor de Deus, você vai sair de casa, você vai se apresentar e você vai implorar o teu milagre, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta: você acredita que 2016 pode ser o melhor ano da tua vida? Eu começo hoje o meu melhor ano. Eu não sei se é porque começamos como vendedor, e vendedor não tinha salário, era comissão, e tem que vender. Então, em nome de Jesus, você não faz parte da maioria,
Você é uma minoria de Deus. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para romper pela fé e para fazer coisas ainda maiores. Implore, clame, diga: Senhor. E quando Ele liberar a palavra, marche sobre a palavra que foi liberada. Quando Ele recebe a palavra, Ele diz: ó, eu tenho autoridade, eu mando, vai, vem. E quando tu me der a palavra, eu pego ela e marcho sob o peso da palavra. Ele marchou sob o peso da palavra. E sabe o que aconteceu? O servo dele foi radicalmente curado. Deus pode mudar a tua história hoje? Pastor, a minha história é tão complicada que não dá não, pastor. Pastor, a minha história, pastor, eu acho que nem Deus mais pode fazer. É isso que você pensa? Pastor, a minha história olha, nem Deus pode, porque ela tem tantas variantes. Em nome de Jesus, eu queria que você já começasse a marcar um culto em ações de graça. Nós estamos em janeiro, fevereiro. Vou dar uma chance para você. Março tá bom? Tá bom, março? Março tá bom? Março, meu culto em ações de graça. Março, essa montanha que está diante de mim, ela vai sumir da minha frente. Porque se tiver de fé, vai dizer esta montanha: monte, arreda-te, monte, saia. E o monte vai sair. Em nome de Jesus, eu quero que você declare o teu milagre nessa casa, nesse lugar. Você vai provocar isso, você vai fazer como Bartimeu, vai gritar, mesmo que alguém diga que você vai, o teu compromisso é com o milagre. Amém, irmãos? É sempre os mesmos que dizem amém. É sempre os mesmos. Meu Deus, como é que a gente faz para a gente, como faz? A gente é crente e a gente passa por luta e olha para Jesus, e sabe o que a gente vê? Fantasma. A gente vê fantasma. Ele disse: não sou não, sou eu. Mas ninguém anda sobre água. A gente tem que mudar nossos conceitos todos, nossos valores todos. Primeiro é um fantasma. Marmanjão ainda crê em fantasma? Você está vendo muito desenho animado. Você está vendo muito desenho animado. Nós não temos nenhuma relação com fantasmas. Nós temos uma relação com o sobrenatural de Deus. É com o sobrenatural de Deus. Então, se tem alguma coisa que eu não estou entendendo, aquilo que eu não entendo ainda vai se transformar no meu milagre. O que eu dizia que era um fantasma, daqui a pouco vai estar em glória dentro do meu barco. O teu barco vai ser invadido por esse milagre sobrenatural. Eu quero que você creia nisso, e não vai fazer como Pedro não. Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Aí ele vai e não olha para o milagre, e olha para o que estava fora do milagre. Vamos levantar um clamor hoje, irmãos? Vamos levantar um clamor hoje. Apresentou-se um centurião. Aí eu tiro a palavra centurião e vou botar Jaime. Apresentou-se Jaime implorando. Apresentou-se Joelso implorando. Apresentou-se Tuninho implorando. Apresentou-se a minha amada implorando. A gente crê que vai ter milagre? Amém? A gente deseja um milagre? Amém? A gente deseja milagre? Amém? Então eu quero que você esqueça quem está do lado, esqueça a farda, esqueça o status, esqueça a posição, esqueça tudo. E quero que você diga assim: o que eu mais desejo hoje é este milagre. O que eu mais desejo hoje é este milagre. E eu queria que você, aí onde você está, queria que você pensasse agora: o que você tem de prioridade número 1 aí? O que você tem de prioridade número 1?
que você tem de prioridade número 1? O que você tem? Pastor, a minha prioridade número 1 é esse negócio aqui. É esse negócio aqui. Eu preciso muito fazer essa mudança aqui. Eu não sei como vou fazer essa mudança. Aqui tem um casal que está me ouvindo aqui agora, e é para você que eu estou falando. A bandidagem botou uma banca de venda de droga na porta desse casal, que eu tive o privilégio de ir na casa deles orar, aqui perto de nós. A gente não tem que lutar contra demônios, contra carne e sangue, contra bandido. A nossa luta é espiritual. Se a gente fizer uma atitude com Deus, Senhor, eu estou colocando uma data, eu estou colocando, Deus, um tempo para isso. Eu quero dizer para você que esse milagre vai acontecer. Mas não vai acontecer porque eu quero que aconteça, vai acontecer porque este é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que isso aconteça. Porque a gente recebe a palavra do milagre e a gente não acredita, porque o nosso problema é muito grande. Ele fala: Pedro, pega um anzol, vai no mar e pega um peixe e tira o dinheiro. Tudo louco. Pedro é pescador, não tem peixe com dinheiro, não existe isso, isso é coisa de louco. Mas Pedro marcha na palavra que recebeu. Marcha na palavra hoje. Deus diz para você que hoje pode ser o teu último dia que você usou esse medicamento. Hoje é o último dia que você usou esse tipo de negócio que você está usando. Eu quero que você creia que hoje é a última vez que esse mal-estar te acometeu. Eu quero que você acredite que hoje, essa semana foi a última semana que passou, porque hoje é o primeiro dia desse quadro que perdurou. Queria que você acreditasse que hoje é o primeiro dia e amanhã é o segundo dia. Amanhã você vai andar numa nova dimensão. Eu queria que você acreditasse nisso em nome de Jesus. Pastor, eu estou crendo, e amanhã eu vou me posicionar de maneira completamente nova. Talvez a dúvida, a situação, ela pesou tanto em você que te atrofiou. Ela te atrofiou, te deixou atrofiado, te deixou ali. Eu gosto quando o cego é chamado, ele lança fora a capa. Aquele cego tem que representar muitos de nós. Ei, tu jogou a capa fora? Joguei porque eu não preciso mais dela. Eu joguei porque eu não vou usar mais ela. Porque ele me chamou, eu vou voltar vendo agora. Amém, irmãos?